uma viola campaniça à semelhança das antigas. Como nós, os construtores, aprendemos o que temos a aprender, depois aprendemos é com os músicos, porque eles é que sabem o que querem. Fizemos um instrumento que apresentámos a um senhor que é uma autoridade na música antiga, uma autoridade na música barroca, e após a morte de Carlos Paredes, que foi para mim o melhor guitarrista de gaita, de guitarra portuguesa, falecido, após ele, para mim, esse senhor que ainda hoje é vivo. Eu apresentámos a viola e ele disse que é um pouco pesada, o Horácio é um pouco gordo, e lhe perguntei, e o sonido? Nunca tinha visto um sonido igual. Muito bem. Ficámos todos, como se diz em Portugal, babados. Porque é uma autoridade. Depois disso, ela me disse, como armaste a viola? Armar quer dizer o que pusestes no tampo harmónico. E eu lhe disse, pus 3 barras harmónicas. Não é campaniça. Igual. Ficámos na defesa, não? Muito bem. Aí continuamos. Precisamente igual, não sou grande entendido em gaitas, porque sou um jovem, apesar de ter 65 anos, sou um jovem em termos de toque da gaita, porque levo a tocar gaita 20 anos, muito pouco. Falando com o Flávio, leva 30 e não sei quantos. Sou muito jovem. Bem, no centro galego aprendíamos a gaita galega. E descendo a escada, porque é um edifício muito antigo, descendo a escada para o salão, ouvi uma gaita diferente. E perguntei ao meu mestre, Paulo Marinho, que gaita era aquela. E disse-me que era a gaita que se tocava em Trás-os-Montes. Quando, bem, então há que fazer uma gaita igual, porque não divulgar essa gaita. E assim andamos, formámos uma equipa a nível da Associação de Gaitas, formámos uma equipa, eu também vos digo, a tornear aprendi com o meu camarada de trabalho, que tem a idade de ser meu filho. Bem, eu com o conceito da construção e ele, um bom torneiro. Juntámos-nos os dois, com toda essa equipa, e partimos à descoberta da gaita com base da cópia de um senhor que havia, que me parece que tu conheceste. Sim. O tio Rodrigo. Tirámos radiografias ao ponteiro, medidas ao ponteiro, fizemos o escariador, partimos para ele. Bem, fomos ao primeiro encontro de gaiteiros da prova, que é assim que se fala em mirandês, e levámos, éramos 5 elementos, 3 gaiteiros, um caixa e um bombo, e levámos, a ideia era, vamos mostrar a esta gente o que é a gaita galega e o que é a gaita que nós considerávamos nossa. Sem influência. Bem, pode haver dúvidas sobre isso. E mal nos vimos que quando os velhos se juntavam para a festa, se retiravam. Porque as gaitas deles não afinavam com as nossas. E então, há que começar a pensar, em primeiro lugar, e por isso o congresso que referiste, há que começar a pensar por que não tocarem todos, pelo menos, afinados, com timbres diferentes, não importa, mas afinados, para que toda a gente possa participar na festa. E lá fomos e continuamos assim.
houve um problema que se colocou como chamar essa gaita. Bem, uns assim e outros assado, porque a gaita foi inspirada, por incrível que pareça, com 65 anos, também tenho ídolos, como todos nós temos, na onda do rock. Posso falar sobre vários ídolos quando tive na minha juventude. Na onda das gaitas, vos digo, para mim, o meu ídolo, que não tive a oportunidade de conhecer, se chama um senhor que se chamava Juan Prieto Ximeno. Um senhor que, ao escutar a gaita, ele traz... A gaita faz parte do corpo dele, me parece. A imagem que tenho, quando o escuto, é que é um apêndice do seu corpo. E com uma outra coisa que para mim, não sei o que é, dizem o que é isso, não sei o que é o swing. O senhor que era analfabeto, que vivia na aldeia mais recôndita de Portugal e que, por azar, metade era português, metade espanhol. E foi, de facto, esse som que nós pensámos em passar para a nossa gaita. Bem, seguidamente pôs outro problema. E aqui tem a ver com a história da tradição, igual que a guitarra. Que foi os músicos, a imposição dos músicos. Sim, isso vai tudo muito bem, mas aqui na terceira não vai bem. E na sexta também não vai bem. Muito bem, ok. Há que manter isto assim, igual, tal e qual como é. É um registro. Mas há que andar para a frente. Porquê? A terceira está muito rebaixada para que tu possas tocar o buzuki. Sim, aumenta-se um pouco a terceira. Por que não? A sexta está muito alta, então põe-se um pouco mais baixo. Ah, porque dá dó aberto e não dá fechado. Há que procurar. E neste momento existe uma grande corrente que eu digo que há que andar para a frente. Porque nós, gaiteiros, que há 20 anos a gaita estava em vias de extinção em Portugal, hoje há quem diga, esses senhores dizem que já somos muitos. E digo que no mundo da música em Portugal, que somos 10 milhões, somos uma gota de água muito pequena. Muito pequena. E então não há que dizer, sim senhor, há que investigar, que escrever, que medir, tudo isso. Eu estou de acordo plenamente. E há daquilo que não o faga. Mas há que dar passos, porque a mim não me importa. A mim preocupa, mas não me importa, do ponto de vista de gaiteiro, que, toca assim, toca. Não. Eu fui uma vez, tocava uma peça à Galiza. Um grande amigo meu, Raul Galego, num bar, disse, escuta, ouvi dizer que tocava da gaita. E eu disse, não. Ei, toca. E me obrigou a tocar a gaita um tempo. E eu disse, Raul, toquei mal, não importa. Há que tocar, bem ou mal, há que tocar. E hoje o lema em Portugal tem que ser, há que aprender e a tocar gaita. E deixemos de este pormenor, porque esses senhores querem fazer-nos voltar para trás. Eu não quero andar para trás, porque eu não quero voltar ao tempo de Salazar. Não quero, porque levei em cima das costas da polícia política o que foi a ditadura. Não é? Há que recordar o passado, sim senhor. Há que registrar o passado. Há que fazer cópias desse passado, mas caminhar para a frente. Tenho ido. Muito obrigado. Bravo. Hay que tocar.
Não sei. Não sei como. Isto que está aqui não é tradição na gaita. Isto é, de certa forma, aquilo que encarna o grupo de onde eu faço parte. Que é Roncos do Diabo, porque há que também picar alguém que está por cima no poder. Bem, porque vos digo a vós, solamente a vós, porque quando surgiu o nome foi igual, precisamente com esse intuito. Porque eu não ando na música pela música. Eu ando na música para fazer que as pessoas nem cadeiem assim, um passinho assim. Mas cadeiem, para mim já é agradável. Muito bem, muito bom. Foi feito por um músico, de certa forma também inspirador de nós, que são os gaiteiros de Lisboa, que nos fez esta escultura. A mim e ao Mário. Bem, o que eu vou tocar? Vou tocar uma peça de céu, que é um jovem construtor do Planalto de Miranda, a qual tivemos, de certa forma, a maior importância na imposição daquilo que é hoje, apesar de não estar de acordo, daquilo que é hoje a gaita padronizada do Planalto. Bem, soa estranho, aviso já, que soa estranho, mas como se diz em Portugal, é estranho, mas entranha. Não sei se está afinado, eu vou ver. Oh.